As pessoas acham que só porque o alimento é zero, uma coca zero, o energético zero, que é liberado, mas não é, gente. Aumenta a inflamação. O negócio ali tem um monte de aditivo químico e isso vai piorar a condição, por exemplo, do lipedema. Sejam bem-vindos ao Imagem que Conecta. Esse podcast nasceu da importância da integração entre as especialidades de imagem e as especialidades clínicas. E hoje vamos ampliar o olhar para duas doenças, duas condições que têm em comum processo inflamatório, muita dor e o impacto dessas doenças na qualidade de vida das pacientes. E para isso, eu recebo Luísa Jacome, nutricionista que atua de forma clínica, técnica e com um importante impacto na vida dessas pacientes. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Meire. Eu me sinto muito feliz e lisonjeada de estar aqui, né? A gente se conheceu através de paciente, eu virei sua paciente e descobri de fato aí uma condição que é tão ruim, que é a nossa famosa endometriose, gente. E aí foi através da minha conversa com a Meire que eu resolvi me especializar e focar cada vez mais nessa área. Então eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês da minha experiência e sobre os manejos clínicos na parte nutricional. E para começar, conte-nos quem é a Luísa, né, dentro da nutrição clínica e o que te levou a aprofundar nestas condições. Bom, eu, Luísa, sou uma nutricionista que eu foco muito na parte de ser humana. Primeiro eu gosto de escutar o paciente, eu gosto de entender qual que é a sintomatologia, o que ele está buscando ali dentro do meu consultório, para depois focar em uma coisa específica para ele, né? Então, antes mesmo de eu ser uma nutricionista focada na parte da saúde feminina, eu tenho uma especialização em comportamento alimentar. Então, quando você entende o comportamento do paciente, eu acho que tudo facilita. Então, quando eu descobri a endometriose, foi quando eu resolvi me cuidar mais, porque a gente da área da saúde, a gente às vezes acaba se deixando um pouco de lado, né? E aí foi sentindo muita dor, muitas queixas assim que eu tinha relacionado ao meu período menstrual, que eu falei, cara, não é normal isso, deixa eu buscar ajuda, então deixa eu ir numa pessoa que seja de fato especialista na área. E aí foi quando eu descobri você, e aí a gente descobriu de fato que endometriose não existe, por exemplo, uma regra, né? Cada paciente pode ter um grau, pode ter um foco em algum lugar, eu nem sabia direito. E aí foi a partir disso também que eu descobri a questão do lipedema. E aí nisso eu gostei muito desse assunto, porque eu percebi que muitas mulheres sofriam com isso e nem eram ouvidas. E aí eu trouxe para dentro do consultório a minha experiência, a minha vivência para aquelas pacientes e comecei a ajudar elas de uma forma nutricional. E em que momento você percebeu que essas pacientes, elas exigiam uma abordagem mais complexa do que dieta e emagrecimento? Quando a gente fala de uma dieta, por exemplo, muito rígida em caloria, por exemplo, um déficit muito significativo e aquela paciente não responde bem, tem já alguma coisa errada naquele metabolismo. A gente, quando avalia ali na avaliação física do exame das 7 dobras, quando eu aperto a perna daquela paciente, eu já vejo aqueles grumos. Quando a paciente relata, por exemplo, que tem um fluxo menstrual muito forte, a gente já olha nos exames, às vezes, uma deficiência de ferro. A gente vai identificando, assim, vários fatores. Aquela mulher fala que se ela não usar anticoncepcional, ela não consegue ter uma qualidade de vida. E você fala, gente, mas tá errado isso, a gente tem que aprofundar. Então, basicamente seria isso. E o engraçado é que tudo gira em torno do anticoncepcional. Tudo o anticoncepcional vai curar, vai melhorar, e a gente ouve dos pacientes todo dia. Só que só tá mascarando, né, o sintoma. Exatamente. E as pacientes também, às vezes, muitas das vezes, elas não têm um profissional que seja dedicado, né? E aí elas ficam meio perdidas. E como que você construiu na sua prática, baseada na fisiopatologia, né, na inflamação e não em modismos nutricionais? Porque isso eu acredito que seja rotina, né? Hoje a gente tem aí as redes sociais, que todo mundo pode falar o que quiser, e tem as modinhas. Os pacientes já chegam falando assim, Nutri, olha, eu já vi que eu tenho que tomar o suplemento tal, eu tenho que usar o hormônio tal, porque senão não vai funcionar, né? Aí eu falo, não, calma, primeiro a gente tem que escutar, tem que ver como é que seu corpo tá, ver os seus exames laboratoriais, ver de fato se você tem uma endometriose, se você tem um grau de lipedema, ver se você tá fazendo tudo certo. Às vezes aquela paciente, cara, ela não tá nem bebendo água direito, ela tem uma alimentação riquíssima ali em carne vermelha, em alimentos que vão inflamar, farináceos, e às vezes
a gente vai modulando, ajustando aquela alimentação, entrando, por exemplo, com suplementos que sejam mais anti-inflamatórios, às vezes um bom ômega 3, usar ali, por exemplo, às vezes uma coenzima Q10, colocar um ácido alfa-lipoico, tudo isso vai facilitando ali o manejo dessas condições, dessas doenças inflamatórias. E destas doenças inflamatórias, em especial hoje que a gente está falando do lipedema e da endometriose, o que elas têm em comum no seu dia a dia? Dor, muita dor. A inflamação que essas pacientes têm gera muita dor. Por exemplo, a endometriose, ela vai ter uma dor incapacitante, às vezes na hora de trabalhar, por conta da época do período menstrual dela, às vezes na época da ovulação, na dor na relação sexual, tudo isso vai impactar, né, diretamente. Às vezes ela tem até mesmo um comer emocional muito grande por conta da endometriose, que às vezes aqueles hormônios estão tão desregulados, às vezes ela tem um perfil estrogênico muito alto, que causa ainda mais isso, e está muitas vezes, né, correlacionado ou não com a questão do lipedema, e aí as pacientes elas acabam tendo também essa questão da dor nas pernas, aquele peso excessivo, o inchaço, ela só de pegar na perna ela já sente dor, então às vezes fazer lá uma drenagem, fazer uma questão ali voltada para melhorar, usar às vezes uma meia compressiva, tudo isso facilita. Então eu acho que o que elas têm mais em comum é de fato a dor, que impossibilita ela de ter uma vida normal e saudável, sabe? Eu acredito também que a qualidade de vida delas, né, a autoestima, sobretudo no lipedema, se olha no espelho e não gosta Fica do que está triste. vendo, ou às vezes está preocupada se o marido ou o companheiro ou a companheira não está gostando daquilo que ele está vendo. Eu acho que no impacto psicológico delas, eu acho que é bastante. Que a gente vê na prática que a endometriose, elas até acostumam. Aprendem a lidar com a dor. Exatamente, que é meio triste. que normaliza. Né? Graças a Deus a gente está tentando mudar isso. Elas já vêm mais orientadas, né? Tem bastante colega na internet, tem vocês também falando sempre de endometriose. Acho que elas chegam um pouco mais orientadas, apesar que está muito aquém do que a gente deseja. Mas é um trabalho de formiguinha, acho que a gente está tentando fazer diferença, porque a nossa obrigação é fazer diferença na vida dos pacientes. Com certeza. E essas condições, principalmente o lipedema, por que elas são tão confundidas? Ela é tão confundida com obesidade, com descontrole alimentar e também a falta de adesão do paciente. Porque eles falam, não dá certo, não funciona, não consigo emagrecer, mas eles acham também que é falta de adesão e muitas vezes o paciente está ali fazendo bonitinho, né? Fazendo bonitinho e dando sangue, né? Fazendo todo dia. Eu sei que é difícil, eu falo que se fosse fácil todo mundo faria. Então por que na prática você acha que é tão confundida com obesidade e com a falta de adesão? Primeiro que o lipedema, ele é caracterizado pelo acúmulo desproporcional da gordura, principalmente nos membros inferiores, né? Então, quando a gente fala até mesmo de uma obesidade, a gente fala de um corpo geral, né? Então, no lipedema não, você vai ver o quadril, vai ver a perna, principalmente o joelho daquela mulher, a panturrilha, que elas às vezes não tem lá o desenhozinho. E o que eu acho? Que as pessoas, elas confundem muito também, porque o que acontece? Na alimentação delas, por mais que elas estejam em déficit, estejam seguindo bonitinho, o metabolismo dela não funciona da mesma forma. A quebra de gordura dela não funciona da mesma forma de uma quebra de uma gordura de um paciente que tem só um sobrepeso, por exemplo. Ela vai metabolizar diferente o carboidrato, muitas das vezes está correlacionada às vezes com uma resistência à insulina. Às vezes a questão lá que a gente citou, da questão do perfil estrogênico, se o estrogênio dela está mais alto, se ela tem apolipoproteína A e B mais alterados, um PCR também. Às vezes na obesidade, esses outros marcadores, eles, né, estão alterados, mas não tanto quanto às vezes está no lipedema. Então aquela mulher, às vezes ela é até normal, mais magra em cima, mas embaixo não. Então acho que é muito confundido, as pessoas não conseguem às vezes linkar e fazer uma estratégia para aquele paciente. Então você precisa desinflamar aquele corpo para que depois ela modele ele, sabe? E às vezes só com a alimentação a gente sabe que não é só possível, né? Aí é onde entra às vezes a parte médica de um atendimento multi. Na nossa área, sempre, quando a paciente vai fazer ultrassom, ela sai com indicação de um nutricionista, ou até a indicação, a orientação. Acho que o mais importante é a orientação, que ela não é só numa cirurgia, não é, por exemplo, no lipedema, que faz uma lipo e acabou o lipedema, que é você na nutrição, é a fisioterapia, é a atividade física, e a parte médica, às vezes com alguma alteração dos hormônios, né, e a modulação do processo inflamatório. Então, principalmente
na endometriose e no lipedema, eu acho que isso está muito, muito em voga, e isso é muito, muito importante, né? A gente vê isso no dia a dia. Quando as pessoas elas entendem que é um atendimento multi, que não é só sobre uma dieta restrita, que não é só sobre fazer qualquer tipo de atividade física, não é sobre isso. A gente sabe que tem melhores exercícios para quem tem lipedema, até mesmo para quem tem endometriose, porque pode agravar a dor daquela paciente. E exercícios de muito impacto piora a condição ali vascular daquela perna daquela paciente que tem lipedema. Então, criar, por exemplo, a concentração do ômega 3 que eu passo para um paciente normal, que a gente está fazendo controle cardiovascular, é diferente da concentração que eu passo para uma paciente de lipedema ou de endometriose, que melhora o perfil de inflamação. Então, assim, eu acho que é sobre entender e juntar as coisas multi, né? Isso é importante. Você acha que na prática as próprias pacientes, elas confundem, elas acham que estão obesas mesmo não tendo esse perfil geral? Acho, porque a gente hoje tem tido muita distorção de imagem, a gente compara muito, enfim, com a rede social, o Instagram. Então, assim, você abre ali, tá todo mundo usando algumas coisas, ficando muito magros, e aquelas mulheres que, por exemplo, não conseguem atingir aquele padrão, elas ficam se sentindo muito tristes. Eu tenho muitas pacientes que relatam, assim, ó, de 10 pacientes que eu atendo, 5 pelo menos relatam que olham no espelho e choram. Não gostam. Verdade. E aí, por exemplo, isso foi até uma das coisas que me fez não ter uma estagiária dentro do consultório, porque eu tinha paciente que não conseguia se sentir confortável em falar, que ela não conseguia se olhar no espelho. Eu tenho uma paciente que ela não tem espelho em casa. E ela tem, tipo, 20 e poucos anos, 23, 24. Isso é muito triste. E a taxa é alta, né? Apesar que a gente sempre tem uma coisa que a gente não vai gostar. Né? Sim. Você, imagina. Não. Ela falei para ela de um lugar que no meu corpo Eu mesma não gosto. Eu tava fazendo um ensaio de foto agora, semana passada, com a minha fotógrafa, falou assim, tipo, você fazer um ensaio sensual? Aí eu falei que não, que eu odiava meu corpo. Aí ela falou, cara, como assim? Aí eu falei, é isso. A gente não se sente bem. Eu falei, não é que eu odeio, mas eu não me sinto confortável em fazer uma foto, por exemplo, de calcinha e sutiã. Não gosto, não me sinto confortável em olhar no espelho. Então é complexo. Essa é a rotina das pacientes com lipedema. Quais sinais clínicos? Eu sei que você investiga as suas pacientes, você tem um cuidado todo completo com as pacientes, mas algum sinal clínico faça você suspeitar que aquela paciente precisa de uma investigação ainda além de uma nutrição convencional? Acho que quando ela me relata, por exemplo, se a gente estiver falando da parte de endometriose, quando ela me relata, por exemplo, muita cólica, um sangramento muito excessivo no período menstrual, aí eu já falo, cara, tenho que ligar algum sinal de alerta. Se aquela mulher, por exemplo, está em uso de algum método contraceptivo hormonal, aí a gente tem que conversar com ela, para às vezes ela falar com a ginecologista dela, que às vezes ela precisa passar um tempo ali sem para entender, para ver o corpo dela, para fazer às vezes uma avaliação mais aprofundada, para descobrir se não tem alguma coisa de errado, né? Tem muita paciente que relata às vezes que tem muitos coágulos de sangue. Gente, isso não é normal. Pelo menos eu acho que não é. Não é mesmo. Pois é. E na parte do lipedema, quando a mulher já fala assim, cara, nossa, eu até tento fazer cardio, Nutri, mas eu fico muito cansado, eu sinto muita dor na perna. Nossa, eu tiro o salto, assim, eu sinto que a minha perna vai explodir. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu não consigo usar short, porque eu sinto que eu tenho aquela bananinha no bumbum, muita celulite. E assim, você vê assim, eu sou magra, mas eu tenho muito. Aí é quando a gente começa a desconfiar. E aquela hora eu perguntei, né, se as pacientes confundem muito a obesidade com o lipedema. Eu acredito também que a celulite também confunde as pacientes. Confunde muito, porque a celulite, ela é o quê? Ela é uma célula inflamada, né? Então, você ver uma pele com celulite é diferente de você ver uma pele com lipedema. Então, por isso que tem a questão do toque. É muito legal, gente, quando você aperta a perna de uma paciente que tem lipedema, porque você consegue ver nitidamente. É muito diferente de eu chegar a apertar a minha perna e a Meire apertar a perna dela. Então, a gente consegue ver. E tem os graus, né? Tem vários tipos. E assim, por exemplo, o meu grau de lipedema, ele é voltado na metade da coxa pro joelho. Não é nem para cima, nem na panturrilha. Eu tenho mais inchaço, mas a questão do meu lipedema, ele é concentrado aqui. Então, isso. E aí é importante aí que entra o ultrassom dermatológico. Porque no ultrassom dermatológico nós podemos medir a espessura do tecido celular subcutâneo e ver a morfologia daquele tecido. Se tem alteração do septo, se tem aqueles nódulos de gordura, se tem mais fibrose, se aquele tecido adiposo está mais inflamado, mais branco. Então, no ultrassom, nós somos capazes de graduar. Tem a classificação do lipedema pelo ultrassom e também os lugares, né, que a gente faz como protocolo.
pré-tibial, maleolar, face lateral de coxa, pode olhar no joelho. Então, a gente pode mapear. Isso a gente consegue, por exemplo, trabalhar melhor, né? Uma melhor abordagem, Com até certeza. mesmo um melhor tratamento. Que a gente pega paciente que o colega às vezes ficou com dúvida, o médico não acha que não tem o lipedema, mas ele pediu ultrassom para confirmar ou tirar a prova dos 9, né, como a gente diz. E aí a gente vê a alteração do septo. O tecido adiposo normal, ele é bonitinho. E faz toda a perna? Se for preciso, a gente tem os protocolos de alguma das medidas, mas a gente pode fazer toda a perna. Gente, eu acho se o paciente tem alteração na bananinha, a gente pode olhar. No ultrassom, o bom é que você está com o paciente ali, aonde que te incomoda? No joelho, a gente vai ver no joelho. Já saí daqui agora marcando meu ultrassom dermatológico, gente. Que Virou isso? Minha paciente de novo. Virei paciente de novo, até porque ela é minha paciente, né? Então ela fica vendo mais comigo do que eu vou com ela, então tem que ir lá na clínica dela agora. Exatamente. De novo. Eu não fiz nada do que ela mandou, mas tudo bem. Você ainda vai falar isso em público? Lógico, vai. É a verdade, né, gente? Só trabalha com a verdade, até porque eu sou uma nutriboazinha, gente, eu não brigo. Não, mas eu não tava tão ruim assim, Flá. Não, claro que não, ela tá maravilhosa. Inclusive ela tava falando, eu não vou citar onde ela falou que ela tava com uma celulite a mais. Voltar lá. Eu falei, gente, não, para, Miri, não tá linda, maravilhosa. E como que na sua área, a nutrição, a gente pode modular esse processo, voltando, né, ao lipedema e ao processo inflamatório, a importância da nutrição nestes processos. Como que a nutrição, a dieta, o acompanhamento com você na nutrição pode modular esse processo inflamatório, modular a dor e a resposta metabólica das pacientes? Bom, primeiro de tudo, não podemos fazer um déficit calórico muito radical, porque isso já piora tudo. Quanto mais a gente diminui a comida, mais o metabolismo daquela paciente, por exemplo, vai ficar lento, vai sofrer. O ideal também é a gente tirar alguns alimentos, né, por um determinado período para diminuir aquela inflamação. Então, às vezes, dá uma excluída ali nos farináceos, açúcar, álcool, cafeína em excesso, que a gente sabe que piora muito. Você acredita? Acredito. Pois é. Deve ser por isso que eu tomo bastante café. E aí, não só o café, gente, muitas pessoas estão muito viciadas, por exemplo, em uso de energético, e tudo isso vai aumentando o quê? Processo inflamatório no corpo. As pessoas acham que só porque o alimento é zero, uma coca zero, o energético zero, que é liberado, mas não é, gente, aumenta a inflamação. O negócio ali tem um monte de aditivo químico, e isso vai piorar a condição, por exemplo, do lipedema. Então a gente precisa focar numa dieta, por exemplo, mais limpa possível. Tipo, eu gosto muito da dieta do Mediterrâneo. Então a gente foca o quê? Numa alimentação que vai ser a base ali de gorduras boas para poder modular a inflamação. Peixes e frango, que a carne vermelha, ela tem mais gordura saturada, que aumenta, de fato, a inflamação do corpo. A gente foca mais em grãos, cereais integrais, foca mais em carboidratos que vêm da terra, então raízes. Então é muito legal quando a gente diminui, às vezes, por exemplo, o arroz e coloca uma mandioca, coloca uma batata ali para aquele paciente. Então, assim, criar uma alimentação mais limpa faz com que ela consiga desinflamar. E aí, depois que ela vem ali naquele primeiro momento, aí é quando a gente entra com as suplementações. Então, é onde às vezes coloca o ácido alfa-lipoico, coloca, por exemplo, uma coenzima, coloca um ômega. Então, a gente vai sempre por etapas, porque se a gente já coloca tudo de uma vez, a gente não sabe de fato o que funcionou, o que foi que fez a diferença. E às vezes, cara, só o básico, ela já viu uma mudança gritante. Comida limpa, né? É o comer de verdade. Por que antigamente os nossos avós, enfim, até mesmo pais, tinha lá o corpo que nem tinha tanta celulite, não era inflamado? Porque eles não comiam besteira, gente. Comia só a comida da roça ali, acabou. Não comia os farináceos, açúcar. E andava mais, né? E andava mais. Hoje a gente tá muito focado no sedentarismo, a gente só trabalha sentado. Bom. E você acha que no dia a dia eu tenho a adesão das pacientes na dieta? Eu acabei de falar que eu não fiz nada, né? Enfim. Não, mas alguma coisa você deve ter feito. Não, mas porque não estava tão ruim assim. Mas vamos pensar que a paciente, na adesão, você acha que na prática elas conseguem? Acho, porque o paciente que sente dor, que ele está incomodado com algo, ele faz de tudo para mudar. Ele está disposto. Agora, o paciente que ele já aprendeu a conviver ali, que ele está meio desanimado, meio desmotivado, aí sim, aí ele tem dificuldade. Aí, de fato, ele não consegue ter uma adesão, às vezes, de primeira. É onde a gente tem que persistir. É onde eu falo pra ele, cara, está ali comigo, vamos segurar a sua mão, mando mensagem, pergunto como ela tá, vou pedindo feedbacks, a gente vai tirando foto do corpo da paciente para ver a evolução. Porque, cara, às vezes o número não muda tanto, mas a foto, o aspecto da pele daquela paciente muda. E isso motiva ela. Então, por isso que não pode desistir. Então, por exemplo, você chegou para mim e falou que não tá seguindo. Eu vou te arrumar um horário.
Porque a gente vai lá ver como é que você tá, vai ajustar, porque nem que seja um mínimo, que já entre ali, isso já faz a diferença. O que não pode é desistir. Eu sou adepta à comida limpa, né, ao almoço e jantar, porque muita gente não janta, né? Eu fui criada jantando com comida, arroz, feijão, então eu acho que isso é importante. Crio as minhas filhas desse jeito. Então a gente tenta, eu acho que na maternidade erra tentando acertar, mas é importante dar comida limpa, né? O fast food, eu sei, quem mora sozinho é mais difícil. Hoje, depois de, né, de casamento, filhos, eu como muito melhor do que eu comia na época da faculdade. Então, o dia a dia influencia e requer disciplina. É o paciente ser o que a gente fala de marmiteiro, né? É levar a marmitinha. Eu sei que não é fácil, falo com as pacientes que não é fácil a dieta, que não é fácil a fisioterapia, a atividade física é ir na força do ódio, mas eu sempre falo com elas a importância desse acompanhamento multidisciplinar. Outra importância também na nutrição são aquelas, se a gente falou que o lipedema tem os graus, às vezes o grau vai para a cirurgia. E a importância também dessa parte nutricional e de redução do processo inflamatório para as pacientes que vão para a cirurgia. No dia a dia, você vê essa diferença? Tenho várias pacientes que estão operando hoje, né, que tem feito lá o processo da lipoaspiração, paciente que faz só nos membros inferiores na parte do quadríceps, né, coxa, e não tanto na panturrilha, e eu percebo muito que quando ela tá já numa dieta mais anti-inflamatória, a recuperação dela é muito melhor do que de uma paciente que não tá, que me procura depois da cirurgia. Por exemplo, ela não estava péssima, aí fez a cirurgia, aí começou a ter complicação, começou a ter muito vazamento do líquido, a cicatrização tava ruim, o tecido não, ficando com muito excesso de pele lá, você vê que não tá legal. Aí o médico fala, você tá comendo direitinho? Você tá consumindo proteína da forma adequada? Aí a paciente não tá. Aí ela vem pra mim. Aí é quando a gente tem uma maior dificuldade. Mas a paciente que ela já tá ali no processo, consumindo mais limpo, consumindo os alimentos anti-inflamatórios, fazendo a suplementação correta, tendo um bom aporte de proteína em todas as refeições, café, almoço, lanche, janta, ela tem uma excelente adesão na cirurgia. E é aquela coisa, né? O lipedema, ele não existe uma cura. Ele existe um manejo, um tratamento. Então, mesmo que você faça a lipoaspiração, que você retire as células de gordura, você não pode lipar tudo, né? E vai sobrar a pele. E não sei se é cultural, eu acredito que seja, as pessoas não dão importância à proteína. Porque eu tenho essa curiosidade, né? Tá até um pouco fora do script. Mas por que as pacientes, assim como eu não tinha, eu acho... Tem tanta dificuldade, né? Por que tanta dificuldade no manejo da proteína? É falta de informação? Eu acho que é falta de informação e é porque carboidrato é muito mais gostoso. Ai, gente. Porque, imagina, você vai comer um pãozinho ali, sei lá, com requeijão. Nem sempre a paciente pensa em colocar um ovo, porque ali vai ser mais prático passar o requeijão, só que ela acaba esquecendo que, de fato, ela vai ficar com fome mais rápido, ela vai ter uma resistência à insulina, às vezes, lá na frente, um pico ali de insulina, porque não comeu a proteína que freia. Então, quando as pacientes, elas entendem a importância que a proteína tem na saúde, na perda de gordura, no ganho de massa muscular, para melhorar a elasticidade da pele, melhorar a cicatrização, aí elas começam a aprender que elas precisam comer proteína. Aí, quando elas recebem a dieta, o plano, aí elas pensam, meu Deus, eu não comia nada de proteína mesmo. Aí eu falo, não, a maioria das pessoas não bate a meta de proteína diária. Infelizmente. Mas é difícil. Aí a gente vai de pouquinho em pouquinho. E sabe quando faz a paciente fazer ela comer mais proteína? Quando ela vem na próxima consulta e ela perde músculo. Ela perde gordura, mas ela perde músculo junto. Aí eu falo, provavelmente você tá fazendo tudo bonitinho, mas não tá batendo a meta proteica. Aí ela vai e come mais proteína. Aí ela ganha músculo. Aí ela fica mais firminha. Aí ela fica com mais saciedade. O fato de olhar no espelho e gostar do que está vendo, eu acho que é a maior motivação. Concordo. Né? Eu vejo como própria paciente, como mulher, enfim. Você olhar e ver que fez efeito, agora quando vai não faz efeito nenhum, ai gente. Fica frustrada. E aí não adere ao tratamento. Exatamente. Já é um negócio que dói. Mas o nosso corpo, ele é esperto, ele foi feito para ficar deitadinho, não consumindo
guardando energia. Mas sabe o que eu acho que acontece? Estratégias erradas. Você ir em profissionais, às vezes, que são muito radicais, que não escutam o que você gosta, que não te explicam o porquê que você tem que comer determinados alimentos. Se você não explica para a paciente, se você não faz ela entender o porquê que ela tem que fazer, ela pensa, cara, pra que isso? Isso daqui é muito mais fácil, aí ela vai deixando, e é isso que faz ela não ter uma adesão. Então, assim, eu sinto que, às vezes, falta um pouco da informação, do cuidado ali de explicar e se ajustar à rotina do paciente, respeitar as preferências e as aversões. São as dietas do Instagram e as dietas da amiga que passou a dieta, isso acontece. E o ChatGPT agora, né? Poxa, é verdade. Eu amo o chat, mas... Eu esqueci do ChatGPT, inteligência artificial fazendo a amiga. dieta do povo. O chat é complicado. Verdade. Muito bem. Então, essas são o perfil das pacientes, são as pacientes que chegam cansadas, frustradas e desacreditadas com esse histórico de invalidação. E aí, como o cuidado nutricional pode ser uma forma de acolhimento sem reforçar a culpa? Falando para ela que ela não vai estar sozinha nessa e que existe um manejo para aquela situação que ela está vivendo. Então, a gente consegue modular aquilo e ela começa a gostar do que ela está vendo no espelho, a dor dela começa a melhorar, as sintomatologias clínicas começam a desaparecer e isso faz com que ela consiga sustentar o processo e entender que é um processo de fato. Porque não é do dia para a noite que ela vai conseguir resolver tudo. O lipedema, a endometriose, não é. Ela precisa ter bons profissionais e uma rotina na qual ela esteja disposta e que caiba dentro da vida dela para que ela siga e se adapte. E qual o impacto delas no dia a dia quando ela entende que não era força de vontade? E sim, ela tem um problema, ela tem um processo inflamatório crônico e ela tem uma doença e não era falta de vontade. Quando ela entende isso, ela tem mais vontade ainda de persistir e continuar ali, porque ela vê que ela estava tentando e que ela não estava conseguindo, porque de fato ela tinha uma condição clínica que estava impedindo aquele, vamos supor, aquele emagrecimento, aquele manejo ali. Então ela percebe que de fato ela precisa de uma estratégia correta, né, de às vezes um auxílio médico, um auxílio nutricional, um auxílio de um personal, para às vezes conseguir atingir o resultado dela, porque às vezes sozinho, ela fazendo ali de fato, né, de uma forma não alinhada para a patologia dela, ela não vai conseguir sustentar e não vai conseguir ter o resultado que ela quer. E isso impacta ela positivamente. Então, ela consegue se sentir feliz e mais, assim, mais sem dor, com uma qualidade de vida a mais. Você acha que essas pacientes, elas faltam um suporte psicológico, um suporte familiar, um suporte do companheiro ou da companheira? Com certeza, tem muita negligência. As pessoas não acreditam, às vezes, no que você está sentindo. Falam, não, você está exagerando, para com isso. Ou então, nossa, mas você está malhando direito? Você está comendo certo? Porque seu corpo está assim. As pessoas julgam, infelizmente, dentro de casa, principalmente. Então, assim, precisa, sim, ter, às vezes, um apoio psicológico, às vezes ter uma conversa, às vezes, de casal, às vezes, enfim, tá com a terapia em dia ali. Tem muitas pacientes que usam até mesmo ansiolítico para trabalhar essa questão da ansiedade, não chegar a descontar, por exemplo, na comida, na frustração ali do momento. E tudo isso vai fazendo com que ela tenha essa resposta. Eu gosto, quando eu atendo as pacientes, que o marido ou o companheiro entrem na consulta. Você viu que lá eu brinco que eu tenho o cantinho do marido, porque muitas vezes algumas das consultas com o médico, né, o assistente, ou o ginecologista, ou o nutrólogo, ou vascular, o marido não sabe, ele não tem dimensão daquilo que acontece com a mulher dele. Porque uma coisa é a esposa, a mulher fala para eles que o que sente, que o que incomoda. Então, lá no cantinho, ele vai me perguntar, eu vou perguntar para ele se ele tem dúvida. Se ficou dúvida daquela consulta que ele foi com o ginecologista. Algumas pacientes chegam muito orientadas, mas muitas ainda vão para o mapeamento do lipedema, da endometriose, e nem sequer sabe o que é endometriose. Concordo, e eu passei por isso, né? Eu levei meu marido junto, porque eu falei pra ele, você vai ver que esse negócio que eu sofro aí, que eu morro de dor, que eu sangro igual uma maluca, que tem alguma coisa de errado. Eu levei ele lá, ele ficou quietinho. E ele perguntava, tá, gente? Ele ficou lá perguntando, e a Meire, nossa, ela falava mais com ele do que comigo. Isso foi ótimo, porque o homem, ele não entende o que a gente passa. Não entende. Eu acho importante.
quando ele fica na recepção, que ele não quer muito entrar, eu dou uma insistidinha, lógico, eu permito que ele entre, só se a paciente não quiser. Deixar, se ela não quiser ou se ela deixar. Geralmente não tem nada contrariando, assim, a paciente não liga se ele entrar. Então, eu até prefiro que tenha um acompanhante, porque depois, quando ela vai explicar a ele não vai explicar como eu expliquei. Não vai. E ele não vai entender. Porque, às vezes, tem que, para homem, né, já tem que desenhar, né? Então, a gente vai desenhar. Pode ir lá que tem o úterozinho, tem... Se precisar, nos meus laudos tem o desenho. Vai explicando tudo, tá? Tintim por tintim, não existe dúvida. Para que essas pacientes tenham o suporte que a gente está falando, o suporte dentro de casa. Esses dias eu fiz um post também, fiz um vídeo, falei assim, mandem para os maridos, porque eles não têm noção do que é. Da dor, porque quando a paciente reclama que tem dor na relação, será que está com a famosa dor de cabeça, será que é igual a dor de cabeça? Isso é importante, eu acho que o apoio do companheiro é importante. Faz muita diferença você ter alguém que entenda a sua dor e que esteja disposto a cuidar de você também. Bem, e como você enxerga o futuro no cuidado nutricional das pacientes com endometriose e lipedema? Consigo enxergar que cada vez mais elas têm conseguido buscar ajudas e têm tido atendimentos muito bons, assim, da equipe multi, então eu consigo ver cada vez mais a melhora dessas patologias, né? É uma qualidade de vida realmente boa, onde elas consigam sustentar. Então, graças a Deus, pelo menos eu vejo esse ano, eu sinto que no meu consultório, pelo menos, eu tenho tido menos desmarcações, as pessoas querendo cada vez mais mudar o estilo de vida ou continuar, ou estão dispostas a ver o que estava de errado para fazer sustentar o processo. Então, assim, seja na questão da endometriose ou do lipedema, eu acho que o futuro é conseguir manejar cada vez mais essas patologias e a melhora das sintomatologias, da inflamação. A gente tem comido cada vez mais limpo, as pessoas têm entendido mais sobre como que é importante, de fato, a diminuição dos alimentos mais pró-inflamatórios. E que mensagem você deixaria para os profissionais de saúde sobre trabalhar em equipe e a importância dessa avaliação e o acompanhamento multidisciplinar? Olhe para a sua paciente, escute ela e descubra tudo que ela está fazendo. Quando é que ela foi na ginecologista dela, se ela está com acompanhamento com endócrino, se ela fez uma ultrassom bem feita, se ela teve um diagnóstico correto, se ela está fazendo atividade física, se ela está... Escute ela 100%, veja se ela está com tudo bem alinhado para que você saiba como você vai manejar. Porque eu acredito que se cada um trabalhar dentro do seu quadrado com a sua especialidade, é o que faz a gente ter realmente um acompanhamento multi de verdade. Então eu acho que seria isso. Eu acho que a gente está plantando uma sementinha, né? A gente tem muito a quem falar, a quem levar essas informações destas doenças inflamatórias. É lógico que a gente linkou as duas, mas junto com o lipedema, junto com a endometriose, nós temos outras várias doenças do dia a dia da paciente. Paciente com endometriose, ela tem mais fibromialgia, ela tem mais doenças reumatológicas, as doenças autoimunes, que você deve pegar bastante, as tireoidite de Hashimoto, os pacientes com TSH e T4 livre, tudo bagunçada, porque às vezes até foi em colegas e falou que estava normal, que era daquele jeito, e o metabolismo lá embaixo, e a coitada tentando emagrecer já com lipedema, e com um monte de outra coisa para ajustar, porque eu falo que no dia a dia, e as mulheres vão me entender, que o nosso é o balançar dos pratinhos, é o equilibrar dos pratinhos, né? Os pratinhos dos filhos, quem tem filho, quem tem pet, marido, trabalho, o nosso pratinho, que às vezes todos caem, quase tudo caindo, você fica lá equilibrando, sobe uns 3, desce uns 2. Eu acho que para elas verem que é possível, né? Eu sei que é difícil pedir ajuda, porque eu sou uma pessoa que eu sou difícil de pedir ajuda. Eu acredito que você também, muito ativa, cheia de coisa. Eu acho que a gente tem que se ajudar. A gente está muito além
de onde a gente tem que chegar, né, das pacientes. Eu acredito que são dessas conversas, desses diálogos, uma vai linkando a outra, uma amiga vai linkando a outra, e ela se ajudar e entender que às vezes não é só fadiga. Porque esse balançar de pratinhos vai dar fadiga, mas ela tem outras doenças sobrepostas que também podem dar e agravar aquilo. Então, a nossa missão, eu falo com as pacientes, não é, por exemplo, é só a cirurgia. Na endometriose, por exemplo, não é só a cirurgia. Qual é a nossa função? É trazer qualidade de vida das pacientes. O paciente, por exemplo, oncológico, é dar conforto. Além do tratamento, a gente tem que dar o conforto, a gente tem que dar apoio psicológico, apoio familiar, ver como aquela paciente está no âmbito familiar. Sei que na prática é difícil, né, com as consultas, mas eu acho que esse momento e essa conversa nossa pode chegar aonde elas precisam, aonde é necessário e onde seja mais difícil. Porque o que a gente vê até na internet, a questão dos influenciadores, hoje todo mundo tem uma TV na mão. Então é o telefone. A gente não tem, eu não assisto praticamente TV aberta, nem tem tempo para isso. Quando estou em casa, estou com as meninas, com o marido, estou estudando, estou laudando, fazendo os meus desenhos, mas é no telefone. Então, essa conversa na nossa televisão, na nossa mão, que possa chegar a orientar outros pacientes. Isso, porque cada uma é única, né? A gente precisa entender que, de fato, igual a Meire falou dessa questão dos exames, é sobre você escutar a queixa da paciente e não focar, às vezes, só por exemplo, num marcador de referência. Porque, cara, cada paciente é única, a sintomatologia dela vai ser única. E a abordagem também é igual dieta, não é dieta de gaveta. Não adianta só fazer um déficit calórico, não adianta só falar, eu vou comer isso, isso, isso. Não é assim. É você criar uma estratégia para ela. É você escutar ela. E a gente consegue um resultado. E que recado você gostaria de dar às pacientes, às futuras pacientes, aquelas pacientes que precisam dessa mensagem? Olhe no espelho, veja como você está se sentindo hoje e saiba pedir ajuda. E você não vai estar sozinha nessa. Escolha bons profissionais e saiba que tudo tem uma solução. Eu quero muito agradecer o convite de você ter vindo aqui para levar tanta informação, tirar nossas dúvidas, né? E sigam a Luísa nas redes sociais, ela dá orientações, tem vários ganchos, várias dicas de o que comer, né? Lógico que a dieta não é engessada, a dieta e a avaliação é individual, não é copia e cola, gente, porque eu acho que as pessoas têm esse medo, sim, que vai ser o copia e cola do paciente Você anterior. lembra lá no consultório como é que eu faço? Eu viro o computador, aí faz eu e a paciente. Aí a gente monta tudo juntas. Ela sai de lá sabendo que eu tô botando o porquê de tintim por tintim. Se ela falar assim, mas ela botou pão. Não, eu botei pão porque você concordou e você queria o pão. Porque senão eu ter botado o pão. Eu acho que isso é o que faz mais diferencial. Os pacientes, eles já saem ali na hora e eles montam junto comigo. Então eles sabem que não é uma coisa de gaveta. Então sigam a Luísa, acompanhem o trabalho dela, entrem em contato, marquem uma consulta, olhem no espelho. O marido às vezes vai falar assim, não, mas tá bom do jeito que tá. Olhe para você. Veja o que você quer. A gente fala que onde eu quero estar daqui 5 anos. Olhe no espelho, olhe no seu olho e fala assim, como eu quero estar e onde eu quero estar daqui 5 anos. Já é um caminho. Porque quando a gente avalia, né, e espera, assim, onde eu quero estar? Com quem eu quero estar? Né, vai orar, vai rezar, tudo vai conspirar. Mas é suado, mas vai dar certo. Vai mesmo. Todos de mãos dadas, né, com as especialidades, com as fragilidades, eu acho que isso é importante. Por isso que a gente está aqui hoje, unidas, conversando sobre. Admiro demais o seu trabalho. Eu que me sinto lisonjeada de estar aqui. Estou muito feliz em poder gravar esse podcast aqui, essa conversa, para que a gente consiga atingir várias e várias mulheres e conseguir fazer a diferença na vida delas. Muito feliz e
sou uma entusiasta, né? Apesar que eu falei, gente, que eu não fiz nada, mas o negócio estava legal a dieta. São poucos ajustes. Não sejam rebeldes. É isso. Muito obrigada pela informação, pela qualidade, por acompanhar essas pacientes com tanto carinho, com tanto zelo, com tanta técnica. E até a próxima imagem.